Boa noite. Boa noite. Bem, tem uma pergunta. Como é que a gente pode transformar algo difícil, algo que pode ser considerado uma tragédia, em algo positivo? Em algo que dê sentido para a vida de uma pessoa e de outras que estão em volta. Então, aqui agora eu vou contar essa história que começou há muitos anos atrás e que começou com um grande desafio. Um grave acidente, né, na vida de um homem que tinha muita vontade de viver. Só que esse grave acidente fez com que quase tudo que ele fazia fosse paralisado. Ele parou de andar, ele parou de falar, a quantidade de amigos que ficaram perto foram bem poucos. E a vida parecia estar ali meio parada, parada mesmo, né? Por um bom tempo ficou meio parada, ele ficou em coma. E o fato dele ter ficado em coma teve que fazer com que ele fosse para um outro lugar distante da onde ele morava. Então ele passou um bom tempo longe da morada dele. E todo mundo que estava em volta, primeiro a família, né? Eles se sensibilizaram para poder dar algum suporte. E, no caso, o primeiro suporte que eles tinham que dar era físico mesmo, né? Um outro lugar, alguém que tinha que ficar sempre indo lá, visitando, uma pessoa, um revezamento de pessoas para poder estarem lá e visitando, na medida que podia, né? Aquela pessoa que estava precisando se reerguer, né? Estava precisando de saúde, de coragem, de muitas coisas. Só que o processo do coma, né? Muitas vezes ele demora muito. E demorou bastante. Depois que ele saiu do coma, ele teve que fazer também muitas operações. O acidente realmente foi uma coisa muito forte. E depois que ele passou por todas aquelas operações, ele necessitava de um suporte que não era só físico, que nem no primeiro momento. Ele precisava de um outro suporte, que era algo que pudesse vir à tona, né, aqueles sentimentos todos, que mantivesse ele vivo. E aí, depois de um tempinho não, um tempão, ele voltou para o lugar onde ele vivia. Só que enquanto ele estava ainda lá no coma, alguma coisa estava se movimentando, né? A força que ele tinha era tão grande que acabava que o coração continuava pulsando e estava pedindo alguma coisa que as pessoas que estavam em volta ainda não sabiam direito o que era. Então ele lá no coma ainda, né? Tinha um irmão que era da família e que era bem próximo a esse homem. Ele já atendia terapeuticamente várias pessoas, né? Com seus males, com seus desafios. Só que, de repente, do nada, começou a surgir dentro de uma tapera, que era bem simplesinha, que tinha o tetinho de sapê, que era pequena, um pouquinho maior do que esse círculo que a gente tem aqui, esse círculo vermelho. Era bem pequena mesmo. Dentro daquela tapera, ele começou a atender umas pessoas que chegavam, que até então não tinham chegado. Eram cadeirantes, eram pessoas que tinham defeitos físicos, não gosto dessa palavra, mas falei. Tinham dificuldades, né? Vamos falar assim. E cada dia que passava, chegava mais gente. O irmão, que já atendia ali, falou: gente, estou precisando de ajuda. É bom que a gente consiga fazer algumas alianças, que os amigos que estão sensibilizados me ajudem, porque as pessoas passavam ali e tinham que ter um conforto, tinham que dar um sentido para a própria vida, né? Então, ele era bom na acupuntura. A companheira dele era boa na arte, ela era bem fera na aquarela, ela conseguia
fazer com que as pessoas que chegassem ali naquele ambiente tivessem vontade de pintar. Mais adiante chegou uma outra pessoa que ajudava aquele trabalho, colocando cada fiozinho no tear, e aquelas pessoas tinham a oportunidade de tecer o próprio sentido, né, da vida delas. E o que aconteceu devagarinho, né, é que esse homem que estava em tratamento, aí sim ele voltou da cidade distante e começou a receber aquele alimento que passava por oficinas, né? Então tinha lá a oficina de tecelagem, tinha o próprio atendimento terapêutico que o irmão fazia, tinha a oficina de artes. Com o passar do tempo e a chegada de mais pessoas naquele espaço que era bem pequenininho, as pessoas que estavam ali no dia a dia resolveram que tinham que fazer algo além daquilo, além daquele espaço. Era necessário conseguir se relacionar, ver de que forma aquilo tudo podia crescer. Então, acionaram, né, o poder público para ver se conseguiam um terreno. Mas eles não tinham nem dinheiro, na verdade. Eles foram lá, na cara de pau, pegaram e pediram: será que dá para ter um terreno? O trabalho que a gente está realizando ali está num espaço pequeno, a gente precisa que isso expanda, cada vez chegam mais pessoas e tudo mais. E por obra do destino, o espaço veio, o terreno foi cedido. Tá, aí se defrontaram com uma situação. Lindo, né? Tá aqui o terreno. E cadê o dinheiro? Tá, então não tinha dinheiro para edificar nada daquilo. Mas tinha uma coisa que era muito importante. Todo mundo que se chegava para fazer parte daquele trabalho, chegava, o dom da pessoa era cozinhar. Então ficava lá, cozinhava, fazia comida para aquelas pessoas que estavam ali, que passavam boa parte do dia ali. O outro era bom arrumando o quintal. Então estava ali cuidando para não ter nenhum bicho que pudesse entrar no espaço. O outro era bom em contatos, né? Eram pessoas que já conheciam ali a cidadezinha, já conheciam a prefeitura, já conheciam vários segmentos, né, que podiam dar suporte para aquele trabalho, para dar continuidade. Então, e tinham outras pessoas, né? Assim, acaba que uma notícia, quando ela é boa, né? Quando algo bom está acontecendo, ela vai sendo divulgada, né? As pessoas vão espalhando, né? E assim foi. As pessoas foram espalhando a notícia. Olha, gente, lá, você não sabe o que você faz com o seu filho que tem essa dificuldade? Tem um pessoal ali que atende, que pega e trabalha com arte e que está ali todo santo dia. Talvez seja bom você ir lá. E assim foi. Cada vez mais gente. Cada vez o trabalho sendo conhecido no local. Passou um tempo, lá do outro lado do mundo, no continente europeu, né, uma pessoa de um país do continente europeu chegou através de um amigo e soube daquele trabalho que estava existindo. Resolveu visitar. Chegou lá para visitar, olhou aquele espaço que ainda era pequenininho, né? Um pouquinho maior do que esse tapete, e falou: olha, eu estou vendo o trabalho que vocês estão realizando e realmente eu estou a fim de ajudar. Esse senhor, ele queria ajudar porque lá no país que ele vivia, ele tinha sido responsável por começar, junto com outras pessoas, um trabalho semelhante, que hoje é um trabalho assim referência, é um trabalho muito grande. Eles têm 65 pessoas. Era na época, né, que eu conversei com ele, não sei se já mudou. Então, e já durava
mais de 30 anos. Falou, vou dar força para isso, vocês têm como conseguir o terreno? A pessoa que estava ali responsável falou, não, terreno a gente já tem, a gente não tem o dinheiro para construir. E assim foi. Essa pessoa foi de lá de longe, pegou, ajudou aquele trabalho a existir. Só que não foi só essa pessoa, né? Todo mundo que estava ali no dia a dia era como se fosse o próprio tijolinho da obra. Era como se a força de todas aquelas pessoas que se chegavam e as pessoas que estavam ali trabalhando, se disponibilizando para realizar aquele serviço, fosse o que sustentava de fato aquele trabalho. E aí surgiu, né, o que a gente batizou, e que não deve ser à toa que a gente batizou desse nome, né? Não é à toa que tem essa palavra, a Associação Beneficente Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel, vocês já escutaram falar por aí de um tal Arcanjo Gabriel, não é? Uma tapera de sapê, não é algo semelhante. Então, passou um tempinho maior, eles começaram a fazer algo que tinha que ter uma linha condutora, né? E essa linha condutora, ela tem um nome, antroposofia. Antroposofia, né, se a gente for olhar no dicionário, antroposofia, ela vem do grego, quer dizer sabedoria do homem. Então, assim, antroposofia estava ali impregnada naquele trabalho. A gente tinha como missão, né, como objetivo, resgatar toda essa sabedoria que estava ali, em cada individualidade daquela. E se você for pesquisar, você vai ver que a antroposofia ela não se limita a um aspecto só das ciências, né? Então ela está na medicina, ela está na pedagogia, ela está na agricultura, ela vai agindo em várias áreas do conhecimento mesmo, né? Então, assim, pensando nisso, foi estruturado todo um ritmo diário onde as oficinas, elas fazem parte, elas são a possibilidade das pessoas que estão ali trabalharem, realizarem algo de acordo com as suas próprias capacidades e tentando transpor os limites que elas apresentam, se relacionando com os outros, né, com cada um ali, onde o mais habilidoso ajuda o que tem dificuldade, onde o próprio fato de estar junto, o próprio fato de estar ali passando horas junto, comendo, plantando, tecendo, o próprio fato disso já causa algo que é sutil e que é capaz de fortalecer aquele indivíduo. É capaz de dar sentido mesmo, que nem eu falei no começo da conversa, a vida daquelas pessoas e das outras também que estão ali, né? Então, assim, basicamente essas oficinas, elas têm o dia a dia, né? O ritmo diário, ele é composto com uma harmonização, que é onde a gente chega, dá as mãos, em roda, um recebe a mão do outro, outro dá aquela mesma mão que recebeu, aquela mesma mão que recebeu não, mas a mão que recebe também é capaz de dar algo para o outro. E assim a gente faz a roda, respira fundo, silencia, cada um vem das suas casas, né? Cada um vem dos seus ambientes, então é preciso também parar um pouquinho, frear aquele movimento, a gente respira fundo. A seguir a gente faz um verso, a gente fala algo que seja relativo à época do ano que a gente está vivendo. Depois dali, a gente faz um lanche, todo mundo come junto. Acabou o lanche, a gente pega e vai até as oficinas, realiza algo, trabalha, cada um na sua, tecelagem,
meio ambiente, trabalhos manuais, arte e ofício. E sempre que é necessário, essas mesmas pessoas também participam dos atendimentos individuais, e às vezes pode ser até grupal, onde elas recebem ali um conforto através de uma terapia, aromaterapia, deixa eu pensar aqui mais, aromaterapia, escalda-pés, que não sei se vocês sabem, mas é algo que você põe uma aguinha quentinha, que você fica ali, junto com aquela aguinha tem uma erva que vem, que acalma, que ajuda para que a pessoa encontre o seu equilíbrio. Então, assim, são diversas terapias, né? Essas são algumas delas. E assim, aquele processo, né, de estar junto nas oficinas ou no atendimento terapêutico, passou aquela manhã tendo aquele tipo de alimento, ela volta, encontra com todo o grupo, se alimenta com a comidinha mesmo, né? O arroz, o feijão, a alface que é plantada lá no mesmo lugar, uma comida bem simples. E depois que ela sai ali do almoço, ela vai descansar um pouco numa rede, num colchão, ela dá um tempinho, dá uma freadinha para ajudar na digestão. Ajudou ali aquela digestão daquele alimento que não é só o físico, né? Não é só o arroz com feijão, é todo aquele alimento, né? Que tem um esforço, né? Você pegar, tecer, você pegar e plantar. Então, ajudou naquela parte, você está ali bem presente naquele momento. O que acontece é que ela continua a participar de uma oficina, mas com a liberdade de escolher o que ela vai fazer. Uns querem pintar, outros querem continuar tecendo. Tem uma delas lá que quer trabalhar o tempo inteiro. Tem outras pessoas que não querem trabalhar não, que são mais devagar. E aí, nesse momento, a gente respeita mesmo isso. Acabou, né? Depois do almoço não dá uma preguiça danada. Então, a gente vai indo de acordo com a possibilidade de cada um, de acordo com o que cada um está querendo ali. Tá. Aí, depois disso, que a gente faz esse descanso, essa oficina mais livre, a gente retorna e se encontra de novo e faz um lanche. E, por último, a gente fecha o dia, lembrando as coisas que aconteceram naquele dia e que, com certeza, contribuíram de alguma forma para que aquela pessoa que estava ali, ela conseguiu agir, né? Ela conseguiu tirar de dentro uma força, ela conseguiu produzir algo, ela conseguiu... Tem dias que não consegue, né? Que nem a gente, não tem nada de diferente. Tem dias que a gente está mais preguiçoso, tem dias que a gente está com algum incômodo. Da mesma forma que a gente funcionam todos. E aí a gente faz a retrospectiva, pensa nas coisas boas e nas coisas mais difíceis que a gente conseguiu realizar ali, e cada um retorna para a sua casa, para o seu lar, para depois, no outro dia, tá ali de novo, de segunda a sexta, de 8h30 até 3h30 da tarde. E esse trabalho, muitas vezes, ele é colocado e mostrado para o público, né? Então, a gente segue, né, um calendário que respeita e que valoriza os acontecimentos que são durante aquele ano todo, né? Então, tem ligação com as estações do ano, né? As coisas são realmente... Tudo que eu escutei hoje aqui, né, eu achei que estava tudo dentro do encaminhamento, até mesmo para agora eu estar podendo falar isso. Então, tem a ver com os ritmos cíclicos da natureza. E por que a gente acha importante focar nisso? Porque através de você saber, você se situar, né? Como é que você se situa no mundo? Você se situa no mundo quando você começa a observar o que acontece, né? Então, no verão, uma chuva danada, o solo está encharcado. No outono, tem coisas ali acontecendo, tem um processo de transformação acontecendo, as folhas das árvores caem e vão para o solo,
vão para o solo e vão fertilizar aquele solo. No inverno é frio, é necessário acender uma fogueirinha para poder estar junto. Então, assim, todas essas passagens, né, que acontecem durante o ano, elas são responsáveis para que a pessoa possa estar agindo de acordo com a sua essência. Então, com fruto, né, passado esses 21 anos, o que acontece é que na terra já foi plantado algo. Aquela terra fria, sabe? Lembra aquela terra que falava, que era mais ou menos o começo da história e que era a possibilidade de algo novo ser plantado, né? Uma semente ser plantada com todo aquele acidente que aconteceu e aquela semente, ela se transformou numa planta, né? E hoje ela está aqui com seus 21 anos dando os frutos. E é esse fruto que eu quero compartilhar com todos vocês.